Olá pessoal, meu nome é Amanda, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer as minhas últimas leituras e já vou avisando que esse ano foi o ano que eu mais li em toda a minha vida, então vai ter bastante coisa pra falar aqui. Eu vou dividir esse tema em 2 vídeos. Desde já agradeço a quem tá acompanhando o canal e peço, se esse é o seu primeiro vídeo, acompanhe os outros vídeos, se inscreva, dê aquele like que me ajuda muito, me motiva a continuar trazendo vídeos pra vocês. Então vamos logo porque tem bastante livros, eu li 38 livros esse ano, então bastante coisa. Eu comecei o ano lendo, na verdade, no final do ano passado, né? Comecei lendo O Acordo. Ele conta a história da Hannah e do Garrett. O Garrett, ele é jogador de hóquei e ele precisa ter notas boas para poder continuar jogando. Então, ele pede ajuda da Hannah, em troca ela vai dar aulas pra ele, em troca ele vai ensinar ela como conquistar um garoto que ela gosta, só que aquele clichê básico que eles vão começar a ficar juntos. É um livro muito bom mesmo, assim, muito divertido pra passar o tempo, só que tem algumas questões ali que me incomodaram, mas de qualquer forma é um livro bom, eu recomendo, é uma série na realidade, e eu dei 3 estrelas. Depois eu li O Erro, que é a continuação do livro, eu li em e-book. Também é um livro muito fácil de ler, ele conta a história do Logan e da Grace. O Logan, ele gostava da Hannah, né, do primeiro livro, só que ele comete um deslize nesse livro que faz ele ter que reconquistar a Grace. Então tem uma passagem de tempo. Eu gosto de livros com passagem de tempo. Mas é aquela coisa, tem sempre alguma coisa nesse livro, no jeito do autor escrever sobre mulheres e homens, que eu não curto muito. Eu não curto muito os caras, então por isso eu dei 3 estrelas também pra isso. Depois eu li o jogo, que é a história do Jim e da Ali. O Jim, ele é o mais mulherengo, mais escroto de todos. E a Ali, ela é a melhor amiga da Hannah. Eles acabam ficando juntos e tal. Só que tem esse livro, ele parece mais supérfluo e tal, só que tem um acontecimento no livro que muda totalmente o caminho dos personagens e o impacto do relacionamento dos dois na vida deles. É um acontecimento bem chocante, assim, e que traz outro ângulo pra história. Eu achei bem interessante essa parte. Também dei 3 estrelas. E o último livro dessa série é A Conquista e conta a história do John e da Sabrina. Esse livro eu já dei 4 estrelas, porque eu gostei muito, muito, muito. O John já era um personagem que ele é apresentado desde o primeiro livro, né? Todos os personagens estão desde o primeiro livro. E sempre trouxe uma curiosidade pra saber a história dele. Esse livro, a gente sabe a história dele. A Sabrina também já é apresentada em outros livros, como o Desafeto do Jim. E ela é uma personagem bem de boa com a vida, ela é determinada e focada nos objetivos, quando por trás ela vive uma vida totalmente diferente da que ela apresenta pra nós. Aí a gente vai descobrir um pouco da vida da real vida que ela leva. E enquanto isso, um acontecimento vai unir os dois e eles vão ter que lidar com isso. Eu acho que é spoiler falar, mas é muito incrível esse livro, de verdade, real. Como eu falei, tem sempre uma coisa que me incomoda nessa série, que são os homens, assim, mas esse livro, ele é maravilhoso. E recomendo demais ler toda a série, porque são livros que você lê muito rápido e eu recomendo demais. Depois, ó, eu tava na vibe. Eu li The Chase, que é o spin-off dessa série. O que é um spin-off? Ele tem os personagens, mas já conta outra história. E aí, eu acho que o nome da série é Briar U, que é o nome da universidade. E o primeiro livro conta a história da Summer, que é a irmã do Jim, que é do terceiro livro da outra série. E ela é a história dela com o Fitz, que é o Colin, que também tá no time de hockey e tal. Os outros garotos já se formaram, foram trabalhar e tal, e aí agora já conta a história depois que eles saíram da universidade. E aí o Colin tá lá ainda jogando, e a Summer, ela tem que se mudar porque ela colocou fogo na outra universidade dela. Ela é bem louca, bem maravilhosa, eu amo ela. E o Colin já é uma pessoa muito introspectiva, fechada, e ele não quer um relacionamento com a Summer, então ele fica evitando ela, mas no fundo tem uma atração. E também dei 3 estrelas pra esse livro. Eu vi que muita gente não gosta muito do Colin e tal, mas eu curti bastante. Ele desenvolve jogos, então é bem interessante, traz outra vibe pra história. Depois eu li Sexo Sem Amor, que conta a história do Hunter e da Nat, que eles se encontram em um casamento e resolvem fazer um acordo de fazer sexo sem compromisso. Só que, porque eles moram em cidades diferentes. Só que é claro que isso nunca vai dar certo. Ela tem uma filha de 15 anos
E tem toda uma história por trás disso e muito interessante. E também o passado do Hunter é bem legal, assim, a culpa que ele carrega e tal. Então eu recomendo demais a leitura, é um livro muito bom. Eu dei 4 estrelas. Como que você avalia, Amanda, os livros? Então, raramente eu dou 1 estrela. Normalmente, assim, é um livro que eu odiei. Normalmente eu nem termino, né? Na verdade. 2 estrelas é um livro assim, pô, não é legal. 3 estrelas já é um livro que eu gostei, tem minhas ressalvas, mas é um livro bom que eu recomendo. 4 estrelas já é um livro que eu amei demais, mesmo assim, só que não foi aquilo tudo. E 5 estrelas, meu Deus, maravilhoso, incrível. E quando é favoritado é que tocou meu coração e que aqueceu meu coração. Então essa é a minha avaliação. Depois eu li O Querido Vizinho, conta a história do Damon e da Chelsea. E que é a história comum de vizinhos, assim, e os cachorros dele latem muito. Então ela vai lá reclamar pra ele e tal, e eles começam a se relacionar, mas como sempre, ele tem um passado que impede ele de ficar junto. Então eles começam uma amizade que a gente já vê que já não vai dar certo, enfim. É um livro que eu recomendo demais, eu também dei 4 estrelas pra ele. E, enfim, é isso. Eu tenho lido bastante e-books, mas eu li um livro físico que foi Meus Dias com Você. Ele traz uma história muito interessante, inclusive postei lá no Instagram uma foto com ele explicando a história. Me sigam por lá que eu trago muita coisa legal. Ele conta a história do Ed e da Zoe. Eles estão com uma crise no casamento. E antes dele sair, eles acabam brigando, e ele vai trabalhar e acaba sofrendo um acidente e morrendo. Ela se sente mal por não ter dito o último "eu te amo", e só que acontece algo que a faz voltar a reviver os principais momentos da sua vida com ele. E ela pensa, será que eu posso mudar o que aconteceu? Será que a gente pode resolver o que estava errado no nosso relacionamento? Enfim. E o livro te deixa instigado a terminar, a saber se ela vai conseguir mudar, o que vai acontecer, qual o objetivo e por que tá acontecendo isso tudo. Já digo que não responder o porquê aconteceu, quer dizer, mais ou menos, mas vai explicar a finalidade, por que aquilo aconteceu. Isso me decepcionou um pouco, né? Eles não explicarem como era possível aquilo acontecer, apenas por que estava acontecendo, sabe? Eu acho que vocês se entenderam. Eu dei 4 estrelas só por essa questão mesmo, sabe? Porque fora isso é um livro emocionante, que te faz refletir também sobre a vida e sobre a que você dá valor, sabe? É maravilhoso. Ele me lembra muito todas as suas imperfeições da Colleen Hoover, porque trata sobre uma crise no casamento, enfim, e me lembrou alguns aspectos. Só que com um final diferente, no caso. Depois eu li Engano Irresistível, que conta a história do Kane e da Rachel. A amiga dela terminou com o cara foi mó escroto. E elas estão numa balada e a amiga dela diz que o cara tá ali. E aí ela confunde, ela acaba xingando o cara errado. E depois ela acaba tendo que cruzar a vida dela com esse cara e conviver com ele dia a dia. E é meio constrangedor, assim. Só que eles acabam engatando um romance. E tem um passado que une os dois. E isso pra mim, gente, explodiu minha cabeça. Na verdade, eu ficava me questionando, porque o livro ele intercala o passado com o presente. Eu ficava, mas quem é? O que tá acontecendo? E muito bom. Ele é um livro da mesma autora dos outros livros que eu vou falar ainda que eu li. E que eu me apaixonei. Eu não sei se esse livro é da Penelope Ward ou da Vicky Killand, mas as duas também fazem livros juntas, enfim. E elas são maravilhosas. Esse livro eu dei 4 estrelas também. Muito maravilhoso. Depois eu li Aluga-se um Noivo, que conta a história da Débora e do Theo. A Débora, ela é convidada no casamento do irmão, que convidou o ex-namorado dela, que, por coincidência, né, traiu ela com a melhor amiga dela, que ele vai levar pro casamento como acompanhante. E ela tá super chateada, só que ele é melhor amigo do irmão. Então ela resolve alugar um noivo pra ir com ela, né, um acompanhante de luxo e tal. E, enfim, aquela história clichê de sempre. Mas é incrível mesmo, porque o Theo, na verdade, ele tem uma história por trás do por que ele está fazendo isso, por que ele aluga seus serviços e tal. A história continua depois da revelação e tal, e continua e desenvolve muito mais coisa, e o relacionamento é muito fofo. Também dei 4 estrelas pra esse livro. Depois eu li um livro 5 estrelas favoritadíssimo, e não poderia ser diferente, porque Colleen Hoover é a minha autora preferida, e todos os livros dela são favoritados maravilhosos. Quer dizer, exceção de um que eu falo mais à frente. Verity vai contar a história da Lowen.
A Lowen, ela é uma escritora, só que ela sempre fica por trás das câmeras, ela escreve suspense. E ela tem uma grande oportunidade de escrever, continuar uma série da Verity, que é uma autora super famosa. Mas pra poder escrever essa série, e aí ela pediu pra ficar no anonimato, né, continuar no anonimato, escrever um pseudônimo. Pra continuar, ela precisa ter as anotações, saber do que ela vai escrever, sabe? Então, o marido da Verity, que é o Jeremy, convida ela pra ir até a casa deles pra poder escrever o livro e ver as anotações da Verity e tal. Lá ela descobre que a Verity ela tá de cama e ela tá impossibilitada de trabalhar, né, de escrever. E aí ela começa a se interessar pelo Jeremy e começa a ver a Verity nos cantos da casa e tal. E ela fica duvidando da própria imaginação. Será que realmente eu tô vendo isso? Será que é real? Enfim. Então é um livro muito bom, ele é maravilhoso. Eu não sou uma pessoa de ler muito suspense, mas esse livro me cativou demais. Eu li muito rápido. O final, na verdade, eu criei 1001 teorias na minha cabeça. O final até que eu acho que foi mais simples, só que ele deixa em aberto ali, sabe? O que você pode interpretar do que aconteceu. Eu já tenho uma teoria aí. E é muito, muito, muito bom. Você fica na dúvida o tempo todo. Ele é incrível. Eu recomendo a leitura demais, demais mesmo. Colleen Hoover arrasa. Depois eu li Cretino Abusado, que é também da Vicky Land Penelope Ward, eu me confundo. O livro conta a história da Aubrey e do Chance. Esse livro eu dei 2 estrelas. E vamos ao porquê. Eles se encontram na estrada, a moto do Chance quebra, e aí a Aubrey dá uma carona pra ele, e aí nessa road trip eles acabam encontrando um bode do caminho, enfim. E eles têm uma viagem legal, só que o Chance vai embora. E a Aubrey fica, ah, meu Deus, né, o que aconteceu? E ele tem um motivo pra ter ido embora. Até aí, ok, legal, maravilhoso. Ele volta. E eu não gostei porque ele meio que começa a perseguir ela. Eu não sei, porque muita gente que eu vi adora esse livro, eu não sei se viram da mesma forma que eu vi. Mas eu vi como uma coisa muito escrota, muito babaca. Enfim, o que ele faz, sabe? E, então, lendo, se você já leu, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você viu dessa forma também meio abusiva, como eu vi. Ou se você leu de outra forma e enxergou de outra forma isso. Então, deixa aqui nos comentários e vamos discutir sobre isso. Depois eu fui engatar em outro livro, que foi O Jogador, que conta a história da Delilah e do Brody. Também teve um probleminha com esse livro. A Delilah, ela acaba de ser contratada, assim, pra ser jornalista esportiva e tal. E aí, entrevistar os jogadores no vestiário. E lá ela conhece o Brody, que é um jogador super famoso. No primeiro encontro deles, ele deixa cair a toalha e ele fica pelado pra constranger ela na frente de todo mundo. Cara, eu achei isso tão escroto que acabou com o livro pra mim. Eu continuei a ler, né, porque ela escreve muito bem, enfim. Mas isso, cara, eu fiquei muito chateada. Muito, muito chateada. Eu também dei 2 estrelas pra esse livro. O Brody, ele tem uma história por trás, aparece alguém do passado que ele quer ajudar, enfim. Tem essa questão, mas... achei tão escroto, babaca e machista que... o começo do livro estragou o resto pra mim. Embora tenha coisas legais, mas isso eu não achei tão legal. Depois eu li Desafiando a Gravidade, que conta a história do Jamie e da Chloe. Eu dei 4 estrelas pra esse livro. E o Jamie e a Chloe, eles tinham um relacionamento no passado, mas o Jamie terminou. O Jamie terminou com ela pra poder seguir o sonho de cantar, ter uma banda, enfim. Não sei se ele canta ou se ele toca, enfim. Mas pra ter a banda dele. Ela se sentiu muito abandonada e traumatizou super ela no passado. E hoje ela trabalha em avião, ela era moça. E ela reencontra o Jeremy, eles têm uma noite de amor e tal. Como que não quer nada. Só que tem um resultado dessa noite e eles vão ter que lidar com as consequências. Basicamente o livro é isso. Eu daria 5 estrelas, mas eu me irritei muito com a protagonista. Ela é muito irritante. Eu falava, guria, pelo amor de Deus, se toca, se enxerga, sabe? Porque... eu quis esganar ela em muitos momentos. Mas é um livro muito bom mesmo, recomendo demais. Depois eu li Pátria Chamada Amor, que conta a história do Cristiano e da Nina. Eu dei... deixa eu ver aqui pra confirmar. Eu dei 3 estrelas. O Cristiano, ele é do exército, né? Trabalha no exército, e aí até que ele conhece a Nina. Ele deduz coisas super erradas dela, super babaquice. Babaca demais com ela. Mas enfim, eles acabam no romance e tal, até que eles têm que se separar, tem uma passagem de tempo e, enfim, e muitas mal entendidos no meio do caminho. Minha questão com esse livro: eu achei o protagonista meio escroto,
em alguns momentos, meio machista e tal, e me irritou bastante. Só que, pra mim continuar, o que eu mais gostei foi a passagem de tempo, o mal entendido, e eles tentando resolver tudo que aconteceu. E assim, o fruto disso é incrível, maravilhoso essa passagem de tempo, mas o protagonista me irritou bastante. Eu li Odiar o Vizinho, que conta a história da Alice e do Ben, e eu dei 3 estrelas. Ele é um livro da Thaís M. de Lima. Ele é incrível porque eu comecei a ler ela e eu vejo a evolução a cada livro, sabe? Esse livro é muito bom. Eles se encontram, né? Eles são vizinhos, tem aquela tensão e tal. Quando o Ben, ele se recusa a entrar em um relacionamento devido ao pai dele, a uma questão com o pai dele no passado. Então, isso é desenvolvido. E ele também é policial, então tem uma cena de ação e tal. Por que eu não dei 4 estrelas? Porque eu achei meio simples o livro, assim, sabe? Mas eu li muito rápido e eu recomendo. Não é porque 3 estrelas, não é porque é ruim, sabe? Mas não chegou a ser 4. Me entenderam? Depois eu li Procura-se um Marido, da Karina Risse. Karina Risse é uma autora nacional maravilhosa. E Procura-se um Marido, ele vai contar a história da Alicia. Ela acaba de perder o avô dela, era uma pessoa muito irresponsável. E o avô dela deixa no testamento que ela só vai poder dar a herança, a empresa, se ela casar. Ela acha super estranho, o avô dela tem imposto isso e tal, e ele fala que ela vai poder trabalhar enquanto isso. Então ela começa a trabalhar na empresa, bem de baixo, assim, um assistente e tal. E aí a gente vai ver o amadurecimento dessa personagem. Nisso, como ela precisa de um marido, ela assim, então eu vou alugar um marido e ver se eu consigo essa herança. Nisso, o Max trabalha na empresa também. Eles não se dão muito bem de cara. Só que ele precisa também de uma mulher pra poder subir na empresa, porque eles prezam muito isso, enfim. Então eles têm que morar juntos e tal, e começam um relacionamento. E aí tem toda aquela coisa que o amor começa a surgir, eles ficam na dúvida se o outro tá com ele por interesse ou se já tá se apaixonando também. É muito bom, leve, tranquilo de ler. Eu dei 4 estrelas porque eu achei o final meio mirabolante e tal. Mas gostei muito, 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 muito fofo, muito maravilhoso e recomendo demais. Depois eu li o melhor livro do ano pra mim, assim, um dos melhores, que é Quando Tudo Ri, da Lula Salgado. Ela é uma autora nacional maravilhosa. Conta a história da Alana e do Martim. O Martim, ele tem problemas, né? Ele passa por diversos abusos físicos e psicológicos em casa. Ele tentou suicídio e passou o último ano sem ir pra escola. Então agora ele volta à escola. E a Alana, ela sofreu um acidente. Ela tinha um futuro brilhante pela frente como modelo. E ela sofre um acidente, tem que amputar a perna. E ela vê todos os sonhos desmoronarem. E os dois acabam se encontrando e vendo que, no fundo, eles são parecidos e compartilhando um sentimento novo. O que acontece? A autora, ela é muito real nesse livro, sabe? Sobre o Martim, sobre o que ele passa em casa e sobre o quão é difícil superar as coisas, e a gente quer abraçar os dois e botar num potinho porque eles são maravilhosos, de verdade. Eu recomendo demais a leitura, como eu já expliquei, tem alguns gatilhos, né? Sobre violência, enfim. Então, leiam sabendo disso. Mas quem tem a oportunidade de ler é maravilhoso. 5 estrelas, favoritadíssimo. Por último, nesse vídeo, venho trazer o resto das leituras no próximo vídeo. Eu li Bela Megera, que conta a história da Scarlett e do Otávio. Eu dei 4 estrelas pra esse livro, é um livro bem legal. Que o maior sonho da vida dela é ser mãe, e ela não consegue realizar esse sonho. Até que ela conhece o mocinho e ela propõe pra ele que ele ajude ela a ter um filho. E tem outras questões dentro disso, né, principalmente sobre a empresa dela, como ela é vista pelos funcionários, como uma megera e tal, quando ela é só uma mulher impondo a sua opinião, enfim. É um livro que recomendo demais, muito bom mesmo, muito divertido pra passar um tempo, e me lembrou muito um filme, assim, sabe, tipo, quando um livro já te remete a algum filme. Muito bom, recomendo demais. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, os livros que eu li, mas eu venho trazer mais, porque eu li muito livro, que bom, eba! Se inscreva no canal, deixa aquele like se você gostou, que me ajuda demais. Me siga lá no Instagram, que eu fico postando as minhas leituras, dando indicações por lá. Então, obrigada por me assistir até aqui e até a próxima!